ex-presidente Michel Temer disse que a tendência é que o MDB não tenha candidato próprio para disputar as eleições presidenciais e que o partido deve liberar os diretórios estaduais para definir quem apoiar. A reportagem é do Rodrigo Viga. O ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou que o MDB não deve ter candidato próprio à presidência da República nesse ano de 2026. O partido está ainda definindo a sua estratégia com o presidente da legenda, Baleia Rossi. Mas a fotografia do momento aponta para que o MDB não tenha uma candidatura própria e trabalhe num crescimento de sua bancada na Câmara e no Senado Federal a partir de 2027. Recentemente fechou a janela partidária em que houve uma movimentação de mais de 100 parlamentares. O partido que mais teve adesões foi o PL, o Partido Liberal, e aquele que mais perdeu foi o União Brasil. O MDB, entre entradas e saídas, também ficou com um saldo negativo. Temer não quis adiantar quem pretende apoiar nas eleições deste ano e disse que o cenário atual ainda vai mudar bastante até junho, julho desse ano de 2026. O MDB é o seguinte, não se pode descartar a hipótese de eventualmente aparecer uma candidatura, porque as convenções para lançamento se dão no mês de julho. Agora, a tendência do MDB, que é uma espécie de federação, você sabe que, e nesse sentido, o presidente Baleia Rossi toma todas as cautelas, né? Porque muitas vezes chega-se à conclusão de que é melhor deixar aberto para que cada estado, cada líder estadual tome a sua posição a fim de fazer uma grande bancada de parlamentares. Sobre as críticas endereçadas ao Supremo Tribunal Federal, Michel Temer afirmou que podem ocorrer naturalmente questionamentos sobre o mérito de decisões tomadas pela Corte Suprema, mas não em relação à conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF está fazendo o seu papel. Você pode discutir o mérito, como eu disse na palestra, né? Você não pode discutir as competências do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente da República participou nesta sexta-feira do último dia do Latam Energy, um evento de energia que acontece todos os anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga. Quero voltar a chamar o Cristiano Vilela para a gente falar desse assunto, porque, Cristiano, é uma tendência, né, mesmo? O MDB já faz isso há algum tempo, assim como outros partidos que têm representação tanto no governo federal como em governos de oposição. E tem outros que ainda estudam o que vão fazer, caso do Republicanos, por exemplo, né? Mas eu vejo que é muito mais válido, é muito mais lógico que partido como Republicanos, por exemplo, estejam alinhados em relação ao Partido Liberal, porque é um partido que tem na sua bancada uma composição predominantemente de figuras mais alinhadas ao discurso de Flávio Bolsonaro do que no caso do MDB. O MDB, de fato, ele é um partido dividido, é um partido que possui representações regionais, onde, em alguns casos, grupos muito próximos do presidente Lula, como, por exemplo, o Diretório de Alagoas, Diretório do Pará, em outros estados, grupos antagônicos ao presidente Lula, como São Paulo ou Rio Grande do Sul. Então, o MDB, de fato, fica numa situação onde é muito mais concreto liberar realmente o seu eleitorado, liberar os seus dirigentes, as suas figuras, a apoiar um ou outro e trabalhar no sentido de construir uma bancada mais ampla. Agora, partidos mais alinhados a um discurso à direita, esses eu vejo que dificilmente vão acabar indo para um outro lado que não seja o apoio a Flávio Bolsonaro. E onde você vê, hein, Vilela, o PSD, no caso de Ronaldo Caiado não passar para um segundo turno? Aí vai ser a grande negociação, a grande discussão política que vai ficar a cargo de Gilberto Kassab, o presidente do partido e uma figura que tem uma visão política realmente privilegiada, uma capacidade de construir, de costurar e de antever um determinado posicionamento. Veja que quando a gente tratou um pouco antes sobre as pesquisas eleitorais, a gente tratou o aspecto do eleitorado de centro, da importância desse centro político. E o PSD, de alguma forma, vem trabalhando para construir realmente uma representatividade desse segmento do eleitorado. E aí, com isso, não indo para o segundo turno, ele será um grande eleitor.
ele terá realmente a capacidade de poder costurar para um lado ou para o outro lado, no sentido de fazer uma boa composição política. Então, nesse sentido, eu vejo que o PSD ele vai ser o ganhador dessas eleições, mesmo perdendo, mas seguramente ele poderá fazer uma costura que será essencial para a vitória, seja de Flávio Bolsonaro ou seja do atual presidente Lula.